E aí, minha gente? Os dois lados está de volta. E o primeiro tema dessa volta vai ser a corrida da vacina. Acho que é o tema mais importante que a gente tem no momento. E queria comentar um pouquinho sobre o que a direita e a esquerda estão falando sobre a crise diplomática com a China, principalmente. Agora a Índia decidiu que vai voltar, que vai mandar as vacinas para o Brasil. Então, vamos lá. No último domingo, no dia 17 de janeiro, as vacinas da Oxford AstraZeneca e do Instituto Butantan com a Sinovac e a Coronavac foram aprovadas para uso emergencial, as doses que já estão no Brasil. Mas todo mundo sabe que é muito pouco ainda perto do que a gente tem que imunizar. A gente tem 200 milhões de pessoas para imunizar e são 2 doses, então são 400 milhões de vacinas, tá? Muita dose das vacinas. E tanto a vacina do Instituto Butantan quanto a vacina da Oxford AstraZeneca, elas dependem de um composto vindo da China, um insumo chamado IFA. Pressionado a resolver essa crise da falta de insumos para dar continuidade à vacinação no Brasil, o governo federal pediu a líderes do Congresso para buscar medidas que evitassem o eventual hiato de 30 a 40 dias sem vacinação no Brasil, que é o que aconteceria se a gente não conseguisse trazer os insumos antes do que está previsto, que é para março. Além das negociações e dos diálogos com a Embaixada da China no Brasil, os governadores estão defendendo que o governo brasileiro envie uma missão oficial para a China e consiga a liberação desses insumos para o Instituto Butantan e para a Fiocruz. Sobre essa crise diplomática, a gente vai tratar aqui um pouco do que a esquerda e a direita estão falando sobre esse tema. Começando pela esquerda. Na Carta Capital, eles falam que as relações entre Brasil e China estremeceram no ano passado. O estopim foram os ataques de ministros e ex-ministros do governo Bolsonaro, bem como do filho do Bolsonaro, o Eduardo, deputado federal, e da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, provocando a Embaixada da China no Brasil, que reagiu numa troca de tweets que é bem pouco diplomática. E agora os jornalistas, analistas e parlamentares atribuem a tais ataques a demora dos insumos da vacina vindos para o Brasil. Especialistas da relação entre China e Brasil não atestam que esse seja o caso, mas tampouco o descartam. É curioso notar que no governo brasileiro há uma movimentação para buscar interlocutores com a China, apelando para nomes que compõem a atual estrutura até aliados fora da máquina estatal, como por exemplo o ex-presidente Michel Temer. Essa tese ganhou destaque até mesmo entre os próprios parlamentares. Essa é a opinião da Carta Capital. Agora vamos para a opinião do Brasil 247. O governo Jair Bolsonaro boicotou o encontro entre chanceleiros latino-americanos e a China em julho do ano passado, quando estava em pauta a questão das vacinas que seriam produzidas no país asiático e o anúncio da linha de crédito de mais de $1 bilhão para permitir que os governos da América Latina pudessem ter acesso às imunizações. Nenhum representante do governo Bolsonaro apareceu na reunião. A situação alarmante que o Brasil atravessa, com a iminência da falta de vacina para a Covid-19, por escassez de insumos, tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Não necessariamente nessa ordem, mas de maneira harmônica, exercendo cada um seu papel e fazendo jus à responsabilidade sobre o que eles recaem. O Brasil se vê hoje, quando grande parte dos países já está na segunda dose, completamente dependente dos países que descartou até quanto pôde. A China e a Índia são hoje os grandes fornecedores de produtos necessários à fabricação das nossas vacinas, da Oxford e da Sinovac. E contra elas, o governo brasileiro moveu uma campanha vergonhosa e diplomaticamente irresponsável. Isso com o auxílio deplorável de uma máquina de fake news montada e urdida diretamente do gabinete do ódio do presidente da República. À frente dos filhos do presidente, sobretudo um que tentou ser ministro das Relações Exteriores. Eduardo não entra nesse triunvirato da vergonha institucional por não ser do governo, pelo menos oficialmente. Mas também deve ser responsabilizado pelo drama que o Brasil vive nessa questão da vacina. Agora vamos para a opinião do Nexo Jornal. O governo Bolsonaro criou muitas tensões e problemas desnecessários, tanto com a China quanto com a Índia, afirmou Santoro. O estrago está feito. O que se pode fazer agora é uma estratégia de controle de danos, mas, ao que tudo indica, os insumos vão demorar a chegar, o que deverá custar milhares de vidas. É um preço muito caro que o Brasil está pagando por esses erros de política externa.
A gente pode especular sobre como teria sido isso se a gente tivesse uma diplomacia realmente mais voltada para esse tipo de diálogo com a China e a Índia, mas o governo Bolsonaro cavou a própria cova no que diz respeito à questão das vacinas. Não vamos conseguir planejar uma saída da pandemia no Brasil sem um bom nível de cooperação internacional. E os erros diplomáticos brasileiros dos últimos anos estão cobrando um preço muito caro. Com a saída de Trump do poder, o Brasil deve aprofundar o seu isolamento no cenário internacional. Biden, que não tem o mesmo perfil conservador de seu antecessor, deve ter, na questão ambiental, em que o governo Bolsonaro é alvo de fortes críticas, um dos principais motes da sua política externa. E finalizando as opiniões da esquerda com o que o Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL, disse no Twitter. Pazuello acha que vai conseguir esconder seus crimes criando um mundinho de fantasia. Ele negou que haja atraso no fornecimento de insumos da China e disse que em breve o Brasil receberá, num passe de mágica, uma enxurrada de ofertas de vacina. Tudo vai muito bem na Terra plana. Agora vamos para as opiniões da direita. Rodrigo Maia, um opositor do governo... primeiro vamos falar que isso é da Gazeta do Povo. Rodrigo Maia, um opositor do governo, conversou com a embaixada chinesa. Ele afirmou que o motivo não foi político, e sim para tratar sobre a compra de insumos da vacina para o Brasil. As relações entre Brasil e China são excelentes. O país é o nosso principal parceiro comercial. Os industriais brasileiros até se queixam da quantidade de produtos manufaturados no país asiático, desde automóveis até quinquilharias. E a China é o nosso maior comprador de soja, carne, minério de ferro e matérias-primas afins. Ou seja, as relações entre os países não é a questão. Países europeus e a Índia também estão esperando a importação do insumo, que é o ativo da vacina. Para comparação, o insumo seria o xarope da Coca-Cola. Todas as fábricas produzem um refrigerante, mas o xarope é produzido na matriz. Como o contrato com a AstraZeneca não permite transferência de tecnologia, é preciso importar o produto. A farmacêutica tem fábrica na China e todos estão esperando para comprar porque a demanda está muito alta. Foi o que disse Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Agora vamos para o Poder 360. Aqui foi o ministro da Saúde, Pazuello, que falou com o embaixador da China e o problema, como ele disse, é burocrático e não político. Como alguns falaram. O Bonner falou, parem de mentir, tomem vergonha na cara. Isso atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia. Tenho vergonha de vocês por fazer um jornalismo dessa maneira, disse o presidente. Bolsonaro lembrou que visitou a Índia em 2020 e participou das comemorações do Dia da República, que segundo ele foi uma honra sem precedentes. Para negar que o relacionamento com a China esteja estremecido, diz que conversou com o presidente da China, Xi Jinping, no fim do ano passado. Alguns querem que eu fale que conversei. Não sou cara de falar e correr da imprensa. Muita coisa é reservada, como muita coisa durante a semana foi tratada de forma reservada. Como recebemos o embaixador da Índia. Alguns queriam que eu falasse que o tratei. É reservado, disse. Agora vamos para o G1. Em São Paulo, João Dória cobra a resposta do ministro da Saúde para o fim da semana. Ao blog, ele disse nesta manhã que irá à China se necessário. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado federal Fausto Pinato, disse ao blog que a conta pode passar do atraso de 30 dias se o Brasil não mudar de postura com a China. Vamos para o final da fila, pode demorar mais para isso passar. Ele disse que está em contato diariamente com integrantes do governo na China. A embaixada não fala muitas vezes sobre o que pensa, são pragmáticos, não vão nos retaliar. Mas, se não houver acenos, vamos para o final da fila. Precisa mudar o corpo diplomático, por exemplo. Próxima opinião é da Veja. As recorrentes agressividades disparadas contra a China nos impedem de adquirir os insumos necessários para produzir as vacinas do coronavírus. Essa ineficiência vem estremecendo a estabilidade de Jair Bolsonaro. E enquanto a pressão pelo impeachment aumenta, o procurador diz que o assunto não é com ele, falando do Augusto Aras. Ao contrário, afirma que cabe ao Legislativo averiguar os eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República. Além de se eximir das suas atribuições, há de fiscalizar a lei. No meio de uma das nossas maiores crises, Aras ainda afirma que o estado de calamidade pública é antessala do estado de defesa. Ou seja, o estado de calamidade que foi decretado para manter em vigor as medidas sanitárias de combate à pandemia pode dar lugar a qualquer momento à volta de ações coercitivas para preservar a ordem pública. Foi o que Augusto Aras disse na Veja. Bom, agora eu vou partir para a minha opinião. O presidente da República inominável vem desde o começo da pandemia.
usando a sua força política contra as forças científicas e dentro dessa grave crise sanitária que não só o Brasil, mas o mundo vive. Não é só a recomendação de medicamentos ineficazes como a cloroquina, que acabam gerando confiança para as pessoas saírem na rua e se aglomerarem. Não é só a interferência das relações exteriores com o governo chinês, com a embaixada da China. Não é essas rixas que eles criaram com os maiores parceiros comerciais. Não é só a falta de coordenação com os governadores para colocar ações de combate à pandemia. Não é só a politização da vacina, que ele diz que apesar da vacina, não é só isso. É um conjunto de todas essas trapalhadas que o governo Bolsonaro criou que fazem com que esse caso seja um caso criminoso, passível de impeachment. E digo trapalhadas porque eu não sei a intenção do governo Bolsonaro com isso. Se ele realmente foi premeditado nas ações para se manter dentro do poder, porque vamos lá, né, gente? Se tem a pandemia e as pessoas não estão na rua, ninguém pode reclamar do governo dele. Se não reclama do governo dele, então o impeachment fica mais longe. Porque os deputados também não vão se arriscar. Então, se isso realmente foi premeditado, só existe uma palavra para descrever isso: genocídio. É um genocídio da população brasileira. E uma coisa é certa: nenhum processo de impeachment vai entrar na Câmara se não tiver apoio popular. E é muito difícil ter apoio popular sem as suas. Cabe a nós agora, que estamos aqui querendo ouvir, querendo participar do governo federal, que a gente expresse a nossa indignação com essas ações que o presidente da República causou. E sim, eu até coloquei aqui na newsletter, coloquei o presidente da República em minúsculo, porque o presidente da República é minúsculo. O Bolsonaro não merece estar na cadeira onde está. E aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa edição? Qual a opinião de vocês? Acho que estão mais para a direita, mais para a esquerda? Quero saber, comenta aí. E não esquece de seguir a gente no Spotify e no YouTube. Valeu, gente. Abraço!